Dali, turminha, hoje vai ser então a nossa segunda aula de Sociologia, né? Dando continuidade no primeiro vídeo que eu falei um pouco para vocês sobre a introdução da Sociologia, o que alguns teóricos pensam, né? Sobre essa ciência em si. E hoje eu vou resolver gravar essa segunda aula de Sociologia para a gente entender desde lá do início, lá da pré-história. Então eu vou continuar utilizando esse livrinho aqui. Uma breve história da humanidade do Yuval Noah. O Yuval, ele é um professor super renomado, assim, que a gente estuda bastante ele dentro da universidade. Ele é praticamente um influenciador aí de vários políticos, né, bem conhecido, o Trump e vários outros políticos assim que têm bastante influência no mundo. Ouvem o que ele tem a dizer referente à história, lê os livros dele. Ele tem vários livros que falam do passado, que falam um pouco do presente, que falam um pouco do futuro também. Então, os livros dele são tipo o que a gente tem de mais ciência pura, assim, pra gente usar como referência. Uma das grandes referências dentro da ciência atualmente, no quesito da história da humanidade. E ele no livro vai falar e vai utilizar de várias outras ciências. Ele fala da física, fala da química, biologia. Ele utiliza tudo assim, é um livro que faz um mix, né? Daquilo que nós professores a gente busca assim trazer um pouco para a aula também, de trazer um pouco de cada conhecimento, falar um pouco da parte geográfica, um pouco da parte biológica do ser humano, porque para entender o ser humano a gente tem que entender o ser humano como um todo, né? Então, nesses vídeos, pelo menos agora os primeiros que eu irei fazer, eu vou utilizar muito do que está no livro como embasamento teórico e seguir também a cronologia que ele segue nesse livro dele aqui, beleza? Só para vocês terem uma noção da cronologia que ele fala, vou até dar uma lida para vocês aqui. Essa é uma cronologia que a gente vai chamar de evolucionismo, né? Da qual normalmente a gente tem aquela visão do ser humano quando a gente vai estudar lá o início da humanidade, né? A gente tem aquela visão que o início da humanidade, eu, por exemplo, tive durante muito tempo a questão da Eva e do Adão, sempre com aquela mentalidade que está escrito em Gênesis, né, na Bíblia, de como teria começado a Terra, o universo, todos os reinos, né, que existe o reino animal, o reino vegetal, o Monera, os protozoários, o reino fungi e outros reinos, outros mais, né, daí já teria que pedir também ajuda para os professores de biologia. Eu não sou um cara que manjo muito assim dessa área, né? Mas de qualquer forma, a gente sempre tinha aquela visão de que a história, o início da nossa história, né, do Homo sapiens estava vinculado, eu pelo menos tinha essa visão, referente ao que os meus avós me contavam, né, até eu entrar na escola e depois começar a pesquisar por conta e aprender bem mais sobre isso na universidade, de que o início da nossa história tinha começado ali com Adão e Eva, certo? Que Deus tinha criado, feito Adão do barro, feito a Eva da costela de Adão e assim por diante. Só que algo que normalmente não é muito, até a gente vê isso muito assim dentro da matéria de história, né? Porque eu sou professor de história. A gente tem um período que a gente fala bastante sobre a pré-história. E algo que passa muito batido assim, como se fosse algo que a gente esquece da nossa história, é que existiam outros seres, os nossos primos, digamos, né? Dá pra se dizer, outros seres humanos junto com nós, certo? Existiam outras espécies de seres humanos. Aqui nesse livro ele deixa bem claro isso, que há cerca de 100 mil anos atrás existiam cerca de 6 espécies de humanos juntos na Terra com nós. E que de um certo período pra cá, que ele vai dar mais ou menos ali há 10 mil anos atrás, né? A gente se tornou a única espécie de ser humana que não foi extinta.
certo? Então o livro ele vai falar justamente isso. Como a gente está estudando sociologia, né, que é a relação de um ser humano com o outro, como eu falei na aula passada, que a gente é uma construção, né, que a gente construiu a nossa própria sociedade, a gente tem que estudar como que era antes disso a nossa relação com os demais humanos que existiam aqui na Terra, certo? Isso que eu tô falando de existirem mais humanos, tipo, não é uma invenção minha, não é nada conspiratório. Até eu mesmo me assustei quando fiquei sabendo da primeira vez. Ué, como assim existiam mais humanos do que nós, né, mano? Isso daí não pode ser verdade. E daí eu comecei a pesquisar e porque na escola eu talvez não tivesse prestado atenção nisso quando o professor falou, né? Tipo, passou batido. E comecei a pesquisar sobre isso e entendi que na real existiam, tá ligado? Existiam outros humanos sim. E que a gente veio depois desses outros humanos existirem. Tipo, a nossa espécie evoluiu. Quando eu falo de evolução, deixa eu só dar uma pausinha aqui pra tomar uma água e eu já volto.